Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando aí a nossa penúltima fase, né, da nossa semana pedagógica do curso de Pedagogia EAD da Faculdade FINOM. Eu ainda, do lado de vocês aí, tenho uma apresentação do lado da tela pequenininha, porque eu não abri a apresentação ainda. Mas vocês estão vendo a apresentação pequenininha? Estão vendo? Estão vendo essa apresentação aqui? Ótimo. Então, se estão vendo, significa que vocês estão tranquilamente, estão participando. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é sobre gêneros textuais, tá bom? A nossa semana pedagógica hoje trata do tema gêneros textuais. Participe do chat no final da aula, do nosso curso, para sua participação ficar registrada. Enunciado. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados concretos e únicos, proferidos pelos integrantes dentro daquele campo da atividade humana. Bakhtin. O que é campo de atividade humana? É usada a expressão domínio do discurso para designar uma esfera ou instância de produção discursiva, o falar e o ouvir. Isso nós chamamos de gênero do discurso. Os domínios discursivos, eu trouxe aqui para vocês 3 gêneros discursivos. O jurídico, o jornalístico, o ficcional. O gênero jurídico, leis, regimentos, certidões. Jornalístico, reportagem, notícias, editoriais. Ficcional, lendas, contas, fábulas. E aqui eu trago um painel de gêneros textuais. Poema, convite, bilhete, notícia, receita, conto, carta, bula, entrevista. Marcucci traz esses gêneros, que são gêneros escritos e também orais do nosso domínio discursivo. E aí eu trago a modalidade do uso da língua, né? Os textos instrucionais, os gêneros instrucionais, científico, acadêmico, educacional, para que eles servem na escrita? Para artigos, relatórios, projetos, mapas, tabelas. Para a oralidade, conferências, discussões, comunicações, aulas, entrevistas de campo, seminários. E o domínio discursivo gênero jornalístico? Para a escrita, ele serve para editoriais, notícias, reportagem, artigo de opinião, comentário. Para a oralidade, entrevistas jornalísticas, notícias de rádio, reportagens ao vivo. E o religioso? Orações, rezas, homilias. Para a oralidade, sermões, confissão, rezas, orações. Para a saúde, qual é o gênero da saúde? Receita médica, bula de remédio, parecer médico. Na oralidade, consulta, entrevista médica. E o gênero do comercial, né? Rótulo, nota de venda, fatura, nota de compra. E para a oralidade, publicidade de feira, publicidade de TV. O nosso gênero discursivo industrial, para a escrita, instruções de montagem, descrição de obras. E para a oralidade, ordens. O nosso discurso, gênero discurso jurídico, contratos, leis, certidão de batismo, diplomas. Na oralidade, tomadas de depoimento, arguição, declarações. E o ficcional? Poemas, parlenas, diários, lendas, contos, dramas, crônicas. Na oralidade, fábulas, lendas, poemas, declamações, encenações, dramatizações. Bakhtin fala o seguinte, que cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros dos discursos. Aí eu trago aqui, né, o progantismo, o dissertativo e o narrativo. Esses gêneros, né, eles se misturam dependendo da modalidade e da forma como você vai trabalhar, né? Propagandas, artigos de opinião,
quem é o narrador, e também trabalhamos os gêneros textuais, carta, jornalístico, unjutivo, que é instrução, que é o verbo imperativo, né, que você está instruindo, e também aí o artístico. Aqui eu trago os exemplos de gêneros. Turma da Mônica, né, não poderia faltar. Eu trago para esse gênero aqui, ele se chama gênero tirinha. É um gênero tirinha. Esse aqui, Cinderela, é um gênero contos de fada. Esse aqui é um anúncio, né, da Parmalat, né? É um anúncio impresso. Esse aqui é uma charge, né? É um gênero também chamado charge. Esse gênero aqui é a reportagem. Esse gênero é uma receita culinária. Quais são as características de um gênero? O tema, a estrutura e o estilo. Quais são? O tema. O gênero surge para atender às necessidades comunicativas de uma dada esfera social. Por exemplo, um texto instrucional, ele tem a finalidade de orientar, de dar instruções ao leitor sobre a realidade de algumas tarefas. Por exemplo, receita culinária, bula de remédio, instrução de como usar um jogo. O diálogo é a conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. Pode apresentar elementos que indicam lugar e o tempo onde a conversa acontece. Anedota ou piada é uma história contada para divertir as pessoas. Ela costuma ter um final inesperado, que provoca riso do ouvinte ou leitor. E o poema? Conta uma história por meio de versos e a sequência dos acontecimentos é apresentada em cada estrofe. A sua utilização é para comparações de palavras com sons e sentidos diferentes nos usuais para transmitir uma emoção. Aqui eu trago uma característica aqui que eu vou trabalhar com o mesmo tema de várias formas, de vários gêneros sexuais. O tema será pecado. Aí eu trago uma tirinha que foi retirada do Estado de São Paulo, tá? Do jornal Estado de São Paulo. Amanhã eu vou fazer um sermão sobre os pecados. Coloco um aviso no quadro. Sou padre dizendo, né, para o ajudante. O ajudante foi lá e escreveu: domingo vai ser o dia dos pecados. Olha a carinha de felicidade da comunidade, né? Então, depende muito do que a gente vai escrever. Poesia, utilizando o mesmo tema, pecado. Que raiva que dá quando a Chica se pinta toda, só pro Neno. Ela que é toda assanhada, ele que come como igual urso. Eu que deitado na sombra, queria ter um carro igual. É uma fonte, um poeta da Gaveta, da USP, tá? O Rock que escreveu. E aqui é uma estrutura composicional. Os gêneros organizam-se de acordo com um modelo formal, que define quantas partes em que ordem elas aparecerão. É como se fosse um esqueleto do gênero. Aí eu volto novamente, lá no pecado. A estrutura dele ficou enunciados curtos, que a tirinha tem, uso de balões, uso da linguagem, verbal ou não verbal. Na primeira tirinha, teve a linguagem verbal e não verbal. Tem microfone ligado, pessoal. Por exemplo, na primeira tirinha, o padre está tendo a linguagem verbal. Já o ajudante só observou. Não vou falar, né? Vou fazer. A comunidade teve a linguagem verbal, escrito aí, a linguagem escrita, mas teve a linguagem não verbal, da felicidade das pessoas. Vou diminuir aqui para dar uma olhada quem é que está com o microfone ligado, gente. Por gentileza, microfone desligados, tá bom? Um abraço e vamos continuar. Quando
uma tirinha, né? A gente tem sempre os balãozinhos, né? E isso trabalha também os sons. Fala, por exemplo. Você viu meu livro? Significa uma fala. O balão já diz uma fala. Quando é pensamento, o balãozinho é diferente. Onde estará meu livro? Quando é um grito, não! Um cochicho, ele é tracejado. Não conte isso para ninguém. Quando é o amor, já traz uma estrutura. Acho que estou apaixonado. E quando é uma ideia, sempre tem um pensamento e uma lâmpadazinha. Voltando na poesia, do pecado que eu acabei de ler. Essa estrutura dessa poesia, ela é estruturada por estrofes e versos com ou sem rimas. Qual é o estilo? É a maneira como os recursos linguísticos são utilizados em determinado gênero textual. Aqui, na tiria, usa-se o uso da informalidade. Na poesia, ela é mais individual, ela tem uma estrutura que o autor coloca. Gêneros e tipos textuais. Nós temos vários gêneros e tipos textuais. Narração, argumentação, exposição, descrição, prescrição, instrução e injunção. E eles são vários esses gêneros textuais. Podem ser telefonema, sermão, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, aula expositiva. E aqui eu trago todos e suas características. Vamos falar de cada gênero, qual o seu objetivo e como a gente organiza o seu discurso. Canção. Ele causa prazer, o objetivo é causar prazer, é entreter, é um entretenimento. Ele pode ser narrativo, descritivo, expositivo. O conto. O objetivo é contar uma história, pode ser literário ou popular. Qual o seu estilo? É narrativo, com a possibilidade de trechos descritivos. A fábula é para trazer e moralizar costumes e padrões de comportamento. O seu estilo, narrativo, com possibilidade de trechos descritivos. A história em quadrinho, divertir o leitor, fazer críticas a comportamentos e costumes. A sua característica é narrativa, com a presença de diálogos verbais ou não verbais. A notícia tem o objetivo de informar fatos e acontecimentos. O seu estilo é narrativo, com possibilidade de trechos descritivos, e também pode responder algumas perguntas. Que, onde, quando, como, por quê? Lenda é contar uma história de caráter maravilhoso. A sua característica é narrativa, com possibilidade de trechos descritivos. Roteiro de experiência tem o objetivo de apresentar instruções. Ele tem sua característica injuntivo, com trechos descritivos do material que está sendo utilizado. Receita. O objetivo é instruir o leitor, dizer como fazer, levar à realização de uma ação. Qual sua característica? Injuntiva, com a presença de trechos descritivos de ingredientes a serem utilizados. Artigo de divulgação científica. Seu objetivo é informar as recentes descobertas. Ele é um texto, ele tem um gênero, uma característica expositiva. Dada a diversidade de gêneros, pessoal, como organizá-los de modo que se tornem objetivos de ensino-aprendizagem na escola? Porque não é só sair pegando tudo que vê e levando para a sala de aula, não. A gente tem que agrupar os gêneros, né? Agrupamentos de gêneros que propõem um foco de agrupamento, de representação, de possibilidade de trabalhar com esses gêneros. Aqui eu fiz um agrupamento de gêneros para vocês. Primeira coluna vai ser os domínios sociais. Qual a função social? Na segunda coluna, qual a sua capacidade de dominar, qual a sua capacidade de dominação linguística? E na terceira coluna, quais são os gêneros que eu coloquei ali. O primeiro, né, é cultura literária ficcional. Os objetivos é narrar. Quais são os exemplos?
conto, fábula, narrativa de aventura ou ficção. O segundo, documentação, memorização de algumas ações humanas. O objetivo tem de relatar alguma representação, experiências vividas. Quais são os exemplos de gêneros? Relato de experiência, relato de viagem, currículo vitae, notícia, reportagem, crônica, discussão de problemas sociais e controversos. Qual é o objetivo? Argumentar, sustentação, refutação, negociação. Quais são os gêneros? Texto de opinião, diálogo argumentativo, carta ao leitor, carta de reclamação, carta de solicitação. Qual o outro? Transmissão de construção de saberes. O objetivo é expor. A gente expõe através de seminário, de conferência, de artigo, de relatório. Instruções e prescrições. O objetivo é descrever. Instrução de montagem, receita, regulamento, regras de instrução. Tendo como base, vamos distribuir essas atividades, esses temas e essas modalidades ao longo do ensino fundamental? Vamos lá. No primeiro ano, aqui eu trago as colunas e até os dias que podem ser trabalhados. Aqui é uma proposta que eu trago para vocês de uma progressão curricular para trabalhar, começar com o grau mais fácil até o grau mais difícil, utilizando. Trago também até os dias que você pode, os meses que você pode trabalhar, quais os anos de escolaridade, tá? Que são e quais os objetivos. Por exemplo, o tipo textual, narrar, relatar, argumentar, expor, instruir ou prescrever. No narrar, nós vamos trabalhar com todos os anos de fevereiro a março. No relatar, nós vamos trabalhar com todos os anos de abril a maio. O argumentar, a gente vai trabalhar com todos os anos junho e agosto. O expor, nós vamos trabalhar em todos os anos setembro e outubro. E o instruir ou prescrever, nós vamos trabalhar com todos os anos em novembro e dezembro. Então, vamos lá. No primeiro ano, nós vamos trabalhar, primeiro, contos de fadas. Segundo, pequenas notícias, ler para os alunos. Terceiro, diálogo argumentativo oral a partir de temas. Em setembro, outubro, entrevista. E no último, receitas culinárias. Trabalhamos vários gêneros textuais, mas dividimos por meses, aumentando o grau de dificuldade. Segundo ano, histórias em quadrinhos em fevereiro e março, notícias em abril e maio, em junho e agosto, diálogo argumentativo, em setembro e outubro, entrevista, em novembro e dezembro, receitas diversas. Terceiro ano, vamos iniciar com fábulas, depois vamos trabalhar reportagens, depois textos de opinião, depois textos expositivos, de acordo com o planejamento da escola, e depois regras de jogo. No quarto ano, começamos com lendas, passamos por notícias, depois cartas de reclamações ou cartas ao leitor, depois textos expositivos de acordo com o planejamento, pequenos resumos, depois instruções de uso de bulas. E no quinto ano, vamos iniciar com crônicas e contos, depois diário, depois um diálogo argumentativo escrito, depois textos de revistas informativas e, no final, regulamentos e estatutos. Isso é para trabalhar o quê? A tão chamada e maravilhosa sequência didática. Por exemplo, sequência didática, ela tem várias etapas. Ela deve apresentar um problema e ela trabalha a interdisciplinariedade. Não há, como eu já venho falando, gavetinhas. Há uma mixagem de várias disciplinas ao longo do trabalho. As etapas levantamento, são do conhecimento prévio do assunto sobre o problema. Depois, apresentar o problema. Depois, contextualizar esse problema. Analisar o problema, discutir junto aos alunos o problema, propor solução para esse problema e sistematizar, finalmente, um novo conhecimento. Isso possibilita, exige de professores e estudantes uma nova negociação e um novo ressignificado e significado
da aprendizagem. Como que é uma sequência didática? É uma sequência de atividades que trabalha com aulas práticas. Essas atividades são para promover o ensino-aprendizagem. Mas como? Por meio de leituras, de aulas expositivas, de aulas práticas, de análise de textos, de trabalho em grupo e de pesquisas individuais. Por que usar sequências para ensinar gêneros textuais? Porque ajuda os alunos a dominar o gênero textual de forma gradual, como eu fiz a tabela, passo a passo. Trabalha muito a leitura, a escrita, a oralidade, os aspectos gramaticais são trabalhados em conjunto. Não há essa separação, essa dicotomia do ensino. Possibilita a ampliação da competência discursiva dos estudantes. E aqui eu trago uma sequência didática para vocês. Sequência didática, Almanaque Maluquinho. Para que dinheiro? A partir desse almanaque do Menino Maluquinho, a gente vai trabalhar 3 componentes curriculares: português, matemática e artes. Como definir os direitos de aprendizagem a serem trabalhados? Por meio de uma avaliação diagnóstica, uma produção textual? Primeiro, vamos trazer aqui, eu vou trazer um perfil de uma turma para vocês. Alunos de uma escola municipal, localizada em um bairro periférico, onde a maioria das famílias só participa do desenvolvimento escolar dos aprendizes quando convocadas. É uma turma formada a partir de outras turmas de segundo ano em 2012. Todas se conhecem, média de 8 a 9 anos, sendo 15 meninas e 15 meninos, 13 meninos. Quando o domínio, domínio da escrita, da sequência de aprendizagem, a turma se encontra nos diferentes níveis de aprendizagem que eu falei ontem. 13, pessoal, dessa turma são alfabetizados, 6 são alfabéticos, 5 silábicos alfabéticos e 5 pré-silábicos. Característica comum: os alunos, eles não estão nos níveis desejados e falta de assiduidade, eles faltam muito à aula. Então, é uma turma, bem estilo brasileiro da nossa escola, da nossa educação pública, tá bem? E aí nós vamos trabalhar os direitos de aprendizagem deles. Toda criança tem direito de ler textos, de relacionar textos verbais, de utilizar o vocabulário, de conhecer a diversidade, de conhecer a ordem alfabética, de dominar as correspondências entre letras, grafema e fonema, de dominar os grupos do valor sonoro, como eu expliquei na aula de terça-feira de como alfabetizar. Na matemática, esses alunos têm o direito de resolver, o objetivo aqui é de resolver e elaborar problemas de divisão e linguagem verbal, com suporte de imagens ou materiais de manipulação, em diversos contextos. E na arte, vivenciar processos educativos de diálogo interdisciplinar da arte com diferentes áreas do conhecimento. É um diálogo que vai trazer anúncios, gráficos, tabelas, propagandas. Aí a gente pode trabalhar uma variedade textual. Quais são as propostas de atividade? Trabalho com sistema monetário, história em quadrinhos e produção textual. Mercado na sala de aula. Aqui a gente está trabalhando aqueles textos que eles jogam até na porta da casa da gente, a propaganda do mercado, com várias situações, a partir desse gênero instrucional de propaganda, mostrando a questão da propaganda, mostrando a questão do valor de cada situação, do que você vai comprar, que é um gênero propaganda, você vai trabalhar a montagem por meio de sucatas, um mercadinho, Claro que você também pode passear com essas crianças no mercadinho, ou montar aí por meio de embalagens. Pode visitar o mercado, não nesse momento de pandemia, mas pode fazer um tour pelo mercado, conhecer preços, identificar valores, fazer analogias entre marcas. E aí eu trago uma sequência didática a partir desse livro. Então, aqui a primeira coisa que eu trago para vocês é que a partir daquele gênero ali, eu posso trabalhar uma série de situações. Uma produção textual, fazendo uma propaganda a partir de uma cópia que a gente já tem. Eu posso estar trabalhando um mercadinho na sala de aula. Eu posso fazer essa situação
indo fazer uma visita, ou mesmo fazendo a comparação de preços, né? Para estar trabalhando esses gêneros. Como agora estamos vivendo em momentos de pandemia, esses anúncios estão indo muito nos nossos WhatsApp, então dá para poder estar trabalhando isso aí. Podemos fotografar, mandar para as crianças. E aqui eu trago uma outra sequência didática a partir do livro. Agora eu vou trazer uma sequência que vocês vão ver que tudo vai se encaixando. Viviana, a Rainha do Pijama. Esse livro, ele é totalmente gratuito. Esse livro eu digitalizei mesmo, mas ele está em todas as escolas, ele foi nos livros das caixinhas, né, que foram enviados para as escolas, das caixinhas de livros literários, foi enviado para todas as escolas do Brasil. No ano de 2000, a partir do ano de 2017, foram enviados, desculpa, a partir do ano de 2014, foram enviados esses livros. E como eu gosto muito dessa história, da Viviana Rainha de Pijama, vocês vão ver que a gente vai trabalhar tudo aquilo ali, né, todos aqueles gêneros, a partir desse livro aqui. Viviana, Rainha do Pijama. Viviana adora animais e se pergunta o que eles vestem quando vão dormir. Então, ela os convida para a festa mundial do pijama. Com um texto divertido e abas simples que revela o pijama maluco de cada animal. Aqui está a nossa Viviana. Ela tem o pijama mais fantástico que jamais se viu. Numa certa manhã, Viviana acorda animada e se senta na cama. Braços para cima, joga e se espreguiça. Então para um pouquinho e começa a pensar. Quando os animais vão dormir, que tipo de pijama costumam usar? Vou dar uma festa, exclama a Viviana. E quem vier com o pijama mais animal vai ganhar um prêmio sensacional. Pega seus papéis, canetas, lápis coloridos para fazer convites e mandar aos seus amigos. Checa os endereços no mapa direitinho. Logo ela saberá, entre todos, qual tem o pijama mais animal. Para o leão, debaixo da árvore que dá sombra, planícies ensolaradas na África. Caro leão, no meu aniversário, vou fazer uma festa do pijama, de arrasar. Vai ser uma festa bárbara e vou premiar o melhor pijama. Você pode vir? Responda logo. Com afeto, Viviana, Rainha do Pijama. PS, que preste atenção, né? Quando você ir para a cama dormir, que tipo de pijama gosta de vestir? Cara Viviana, sou o rei da floresta. Meu negócio é caçar, branir e rugir. De dormir, também eu gosto um bocado. Solto o meu rugido e viro para o meu lado. Meu real pijama é coisa de rei, coberto de coroas, sei que vencerei. Com afeto, leão. Para o pinguim, na neve e no gelo, escorregadios, à beira-mar da Antártida. Caro pinguim, por favor, venha à minha louca festa do pijama. Vai ter danças bárbaras. E o leão também. É um prêmio para o pijama mais elegante. Com afeto, Viviana, Rainha do Pijama. PS, quando você for, você vai dormir nessa terra gelada? Que tipo de pijama é o que mais lhe agrada? Cara Viviana, eu chamo minha terra de escorrega no gelo, pois desço essas colinas, roçando meu pelo, deslizo até a borda e mergulho até o mar. Meu pijama é o mais legal, ninguém pode negar. Cheios de trenós e de belos esquis, o prêmio já é meu, pode apostar. Com afeto, pinguim. Para o jacaré, nas barrancas lamacentas do rio da Austrália. Caro jacaré, você pode vir à minha incrível noite de pijama? E o pinguim? Vai ter música e também o leão e o pinguim. É um prêmio para o pijama mais sensacional. Com afeto, Viviana, Rainha do Pijama. PS, senhor jacaré, todo cheio de dentes. Que tipo de pijama o deixa
contente? Cara Viviana, com essa dentadura para cuidar, encontrarei uma forma de me lembrar. Meu pijama é cheio de escovas de dentes. Além de bonito, é dos mais diferentes. Não existe igual nas barracas do Rio, nas barrancas do Rio. O prêmio já é meu. Nisso eu creio e confio. Com afeto, Jacaré. Cara Viviane, nesse planeta azul e verde que Deus nos deu, não existe ninguém mais alta do que eu. Meu pescoço comprido já tem sua fama, com a cabeça no céu e meus pés na grama. Meu pijama tem nuvens, de cima e embaixo. Pijama mais bonito, por aqui não há. O prêmio já é meu, a vitória é pra já. Com afeto, a girafa. Para o povo, Toca rochosa no fundo do mar do Oceano Índico. Caro povo, você está convidado para uma tremenda festa do pijama. Vai ter brincadeiras e também o leão, o pinguim, o jacaré e a girafa. É um prêmio para o pijama mais bacana. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. No fundo do oceano, tão longe daqui, que pijama você veste quando vai dormir? Cara Viviana, duro é vestir pijama debaixo d'água todos os dias. Ainda mais quando se tem 8 pernas escorregadias. Mas agora que estão numeradas de 1 a 8, ficou mais fácil que comer biscoito. Com o mais lindo pijama de todo o mar, não tenho dúvidas que irei ganhar. Para o macaco, alto da árvore, na floresta, Brasil. Caro macaco, estou organizando uma noite do pijama, que vai ser demais. Vai ter música, uma música barba, e também o leão, o pinguim, o jacaré, a girafa e o polvo. É um prêmio para o pijama mais chocante de todos. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. PS, você que é um macaco tão atirado, será que seu pijama é chocante ou ousado? Cara Viviana, no alto das bananeiras, vivo a balançar. O meu pijama de bananas me faz sonhar. Sonho com bananas e as como feito macaco. Com esse pijama chocante, o prêmio já está no meu papo. Com afeto, macaco. Para o urso pardo, Caverninha Mata Grande, América do Norte. Caro urso, por favor, venha à minha festa mundial do pijama. Vai ter um tremendo bolo de aniversário. E também o leão, o pinguim, o jacaré, a girafa, o povo e o macaco. É um prêmio para o pijama mais espetacular. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. PS, quando você dorme na gruta, de papo pro ar, que tipo de pijama costuma usar? Cara Viviana, quando chega o inverno, só inverno. Quer dizer, durmo, durmo, durmo sem parar. Antes de começar meu mergulho no sono, não faço outra coisa. Como. Mel é o que mais gosto e ele sempre me espera quando acordo pro café. Já é primavera. Meu pijama é muito doce, dormir nele me faz bem. Esse prêmio é meu, não tem pra mais ninguém. Com afeto, urso. O dia da festa chegou, finalmente chegou. Viviana sorri, muito alvoroçada, e vem receber toda a bicharada. Ela vai dar um prêmio, como nunca se viu, pro pijama mais louco que jamais existiu. Lá tem música e dança, brincadeiras e um bolo. E, além do mais, as incríveis loucuras dos animais. Logo chega a hora de julgar o pijama. Os bichos fazem fila quando ela chama. Viviana olha bem, pois não pode errar. Todos eles são bons, mas o melhor, qual será? Mas esperem, que isso? Todo mundo amontoado. O concurso de pijamas está muito bagunçado. Os animais discutem. Mas que bafafá! Agora eles pulam e se podem a gritar. E se põem a gritar. O vencedor é... Tcharam!
quem será o vencedor? Você, Viviana, rainha do pijama, que é a dona do pijama mais animal, assim como ele, não tem igual. E aí, para quem gostou, bate palma para de novo começar as nossas atividades. Bom, pessoal, através aqui eu tenho fotos, essas fotos são de alunas minhas de cursos de formação com os alunos, com as atividades, que eu tenho umas fotos em meus arquivos e estou trazendo para vocês. A primeira coisa, antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos ao texto a ser lido pelo professor. Apresentar a capa, apresentar o texto, apresentar o autor, dar vida, né? Observem que o livro, ele é grande, mas ele é gostoso, porque ele tem uma estrutura muito boa, ele é bem feitinho, um material maravilhoso, e ele trabalha todas a situação de história, quando história, geografia, matemática, dá para trabalhar tudo, porque ele traz a questão de vários países, né? Pode buscar as histórias da África, a história do Brasil, a história da Austrália, e aí dá para você trabalhar uma série de situações. Primeiro, a exploração do livro, depois a contação de história. Usar momento, contação de história, nada de cabecinha uma atrás da outra. Organiza um momento para a hora deleite, a hora de se deleitar com a história. Desenhar, recortar, decorar o pijama da Viviana, né? Isso para quê? Para reconhecer finalidades do texto, vistos pelo professor e pelas crianças. Ler, interpretar, transpor informação em diversas situações, diferentes configurações, anúncios, gráficos, tabelas, propagandas, né? Nós tivemos aí o bilhete. E aí, a gente pode trazer, para comemorar o aniversário, Letícia vai convidar amigos dos diversos grupos do que ela faz parte. Veja como a menina representou a quantidade de pessoas de cada grupo. Aí nós estamos trabalhando tratamento de informação, dando continuidade na nossa matemática de ontem. Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando, respeitando os turnos da fala, né? Então, você não conta uma história como se você estivesse falando, lendo aí, ler uma história é diferente de ler um texto instrucional. Então, tem todo um pré-requisito, uma forma de estar falando. Solicitar que cada aluno escolha o pijama que mais gostou e argumente o porquê da escolha. Atividade, escolher a carta do animal que irá representar. Lembra que a carta do animal e a resposta dele vem todo carregado de quê? De rimas, né? Então, muito bem organizado. Reconhecer quais gêneros estruturais. Isso aqui é uma escola, né, pública de uma das minhas estudantes, do que faz curso de formação continuada comigo, e ela coloca aí, comparar bilhetes, convites, traz vários convites, né? Quem nunca recebeu um convite, não tem um convite guardado, pode solicitar variação de convites, né? Trabalhar, convite, para que você destina esse convite? De casamento, aniversário, formatura, cartas pessoais, comercial, enfim. Aqui eu trago para vocês um mundo de possibilidades. Eu poderia ir mais além, mas como eu quero mostrar um outro tipo de gênero para vocês, você poderia trabalhar aí o mapa mundial, você poderia trabalhar os continentes, aonde que fica esses animais, quais são os animais, a reportagem. Nós tivemos aí uma reportagem agora de uma ninja, Naja, né? Naja, que estava no Brasil. O Brasil não possui esse animal. Da onde veio esse animal? Então, você pode buscar a reportagem que aconteceu em Brasília, né? E assim uma série de situações. Nas ciências, né? Esses animais, eles são o quê? Eles são carnívoros, herbívoros, e assim por diante. E aqui eu trago um outro gênero, que é a fábula, né? E eu trago a fábula que eu gosto muito, um livro super antigo, que eu utilizo demais, que agora já está nas mídias sociais, né? Mas é um livro que eu tenho ele guardadinho, um livro chamado Fábulas de Esopo, que também tem nas bibliotecas das escolas. E eu trago essa fábula aqui, O Leão e o Ratinho.
Um leão, cansado de tanto caçar, dormia esfichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata, tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha a outra, ou se faz. Uma boa ação gera uma boa reação. Essa fábula de Esopo foi digitalizada da Companhia das Letrinhas do Livro, de 1994. O que eu quero com essa fábula? Primeiro, a apropriação do sistema de escrita, né? Então, eu trabalhar a necessidade do ingresso das crianças na escola, logo no primeiro ano, e ampliar os demais anos, né? Trabalhar a ortografia, a língua, o sistema de grafema, fonema, por meio do gênero textual. Mostra um cartaz da fábula, né? Como que a gente vai utilizar essa página? Leia a fábula pausadamente, repita a leitura até que os alunos estejam familiarizados, peça, então, que os alunos leiam a fábula de esquerda para a direita, de cima para baixo, você vai mostrando. Peça também que o aluno, né, um de cada vez, vá até ao cartaz e tente ler a fábula, peça que identifique o nome de alguns nomes de fábula, falando em voz alta, apontando no texto, conhecer o alfabeto, né? Disponibilize o alfabeto em cartaz, né? Ofereça para cada aluno o alfabeto impresso, ou em folha o alfabeto móvel, que é o que eu mais gosto, né? E aí você utiliza o alfabeto móvel para fazer qual palavra aí da fábula podemos formar com o alfabeto móvel, né? Como você pode, vamos colorir, vamos escrever, qual a palavra que você mais gostou? Vamos trabalhar o som. Por que o ontem foge? Por causa do símbolo tio, que é um acento gráfico, né? E como eu posso trabalhar as identificações da letra do alfabeto? Leve o ratinho até o queijo, passando pelo caminho do alfabeto, sem ficar aquele negócio. I, U, você vai estar trabalhando aí a memorização de uma forma, gente, prazerosa. Aqui eu trago identificação de letras do alfabeto. Complete com os nomes dos animais o que se pede. A primeira letra, aí eu completo, né? Qual que é a primeira letra? Qual que é a última? Quantos números de letras? Aí a matemática. Identificação de letras do alfabeto. Complete as palavras com as letras que estão faltando. Olha o que nós trabalhamos na supressão de letras lá no Aprendendo a Alfabetizar. O banco de palavras você tem que colocar quando a criança estiver em primeiro ano, né? Aí você coloca o banco de palavras para ela conseguir se identificar. Identificação de letras do alfabeto. Aqui eu trago a lista de nomes que aconteceu lá na fábula. E trago, circule de azul o nome que tem 9 letras, de amarelo, o que tem 8 letras, o de vermelho, com 7 letras. Coloque as palavras na lista em ordem alfabética. Olha aí, trabalhando o alfabeto, a ordenação. Questione, nessa lista, existe algum nome que tinham com a mesma letra? Deixe que os alunos descubram. Vamos sublinhá-las? Outra atividade. Organize em colunas, as palavras abaixo de acordo com o tipo de letra apresentado. Coluna 1, ratinho. Coluna 2, pata. Coluna 3, rede. Então, você vai colocar ratinho, né? Você vai organizar em colunas as palavras abaixo com o tipo de letra. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Sem ficar aquela decoreba de letra
cursiva e letra caixa alta, você vai estar trabalhando pelo tipo de letra, tá bom? Circule as palavras que comecem com letra maiúscula. Nesse momento, nós estamos trabalhando o quê? A ortografia. Reconhecer as unidades fonológicas, como sílabas, rimas, terminações de palavras, né? Utilize um cartaz, novamente o cartaz, fale pausadamente, silabando e pergunte aos alunos, quantos pedacinhos tem essa palavra? Rato! Rato! Quantas vezes abrimos a boca para falar? Olha aí novamente. Bata palmas para cada sílaba. Leão! Pata! Caçadores! Repita o mesmo procedimento com várias outras palavras. Distribua a fábula novamente e peça que cada aluno pinte de vermelho as palavras com uma sílaba, de azul com 2 sílabas, de verde com 3 sílabas e de amarelo com 4 sílabas. Você está trabalhando sem ficar na decoreba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Complete a tabela. As palavrinhas, número de letras e número de sílabas. Você pode fazer também tabelas como essa de nomes de alunos e pedir para recortar revistas de jornais, palavras, separar o número de sílabas. Aqui você está trabalhando o quê? Grafema e fonema, né? Vamos usar número de letras, né? Uma letra. Leão. 4 letras. D. Aqui é para mostrar que as palavras são compostas, primeiro, por sílabas. E as sílabas são compostas por quê? Por letras. Que são letras? São as vogais e as consoantes. Aqui é a consciência fonológica. Ligue o desenho que tem a mesma terminação sonora. Vamos lá. Rato! Tambor! Leão! Gato! Caçador! Peão! Então, vamos lá. Se fosse para você fazer, rato, gato. É a primeira terminação. Leão, peão. Então, seriam esses os que estariam sendo ligados. Aquisição de consciência fonológica. Lista de nomes, novamente, sílabas. Escolher uma palavra da lista, falar pausadamente, como eu fiz agora, repetir, né, distribuir lista para o aluno, para que ele faça colorido de verde com 2 sílabas, de azul com 3 sílabas. Sugestão, trabalhar com o nome dos alunos é muito significativo neste processo. Tá bom? E atenção, não utilizar sobrenomes agora, apenas nomes. Nomes compostos, Ana Maria, João Pedro, trabalhar com as 2 partes do nome, mas informar que são palavras, que são 2 palavras para apenas um nome. Aqui, continuando a aquisição da consciência fonológica. Olha a nossa lista, e aí nós vamos trabalhar o quê? Sílaba inicial, sílaba final, né? Dica, inicie sempre mostrando que a gente tem as sílabas canônicas, que são consoante mais vogal, né? Para chegar nas sílabas, tá? Nos padrões silábicos. Sílaba final, as rimas. Ratinho, leãozinho, floresta, festa, leão, peão, melão, caminhão. Então, muita fala para trabalhar essa consciência fonológica. Sílaba medial é a sílaba que está ao meio, né? Entender, gatinho, repetindo o procedimento, né? Patinha, tinha, consciência sonora. Formamos palavras. Quantas
quantas letras tem, né? Forme a palavra. Retire a sílaba flor de floresta, vai ficar resta. Aí não vai ficar resta. Formamos outra palavra? Qual é? Então, essa supressão e aquisição e indução nos ajuda muito. Isso se chama grafema, fonema. Trabalhar valor sonoro. Observe as figuras. E escreva o nome de cada uma com a letra cursiva. Lembra que nós já trabalhamos ali, né? As variações de tipos de letra, de traçado? Leitura. Não é necessário esperar que o aluno já saiba ler e escrever para iniciar o trabalho com leitura, pessoal. Lembra do que eu falei ontem, não vamos menosprezar o cérebro novinho dos nossos alunos. Para atender esse eixo, você poderá trabalhar desde o início da escolaridade com eixos que pertencem à tradição oral. São textos que as crianças normalmente conhecem, gostam de cantar ou recitar e memorizam com muita facilidade. Eles possibilitam avanços em suas hipóteses silábicas, tá? Você deve também cuidar para que os textos sejam adequados, né? Próprios das brincadeiras de infância, divertidos, textos curtos, né? Por quê? Porque eles estão na fase inicial. Leitura de palavras, pequenos textos, listas de fábulas que serão lidas, né? Você pode estar trabalhando aí, olha a variação de fábulas que existe aí. O corvo e o jarro, o rato do campo, o rato da cidade, a assembleia dos ratos, a cigarra e a formiga, a raposa e a cegonha, a raposa e o corvo, a raposa e as uvas, o cão e o osso. Leitura de palavras, voltando à nossa fábula que foi trabalhada, vamos trabalhar uma cruzadinha, né? E depois, ler palavras, escrever palavras, atividade, né? Entender que para formar uma sílaba tem que existir vogal com consoante, vogal consoante, ou consoante vogal, ou consoante vogal consoante, né? A palavra floresta é composta por isso, por vogal, consoante, por consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Então, agora coloque dentro do quadradinho o número de letras de cada sílaba da palavra. Floresta. Faça o mesmo com a palavra abaixo. Árvore. Árvore. Espichando, afiados, raiva, dentes, e assim leva a outras. Como você pode avaliar essa atividade? Ditado das palavras. O professor retira o cartaz com o texto para que os alunos não tenham nenhum contato visual, para ver se ele consegue. Sugestões, bingo de letras, sílabas de palavras, dominó de diferentes letras, cruzadinhas, baralho de sílabas. E aqui, implicações dos gêneros e do suporte da compreensão de texto. Que tipo de texto é esse? Aqui eu já trago, né, adaptado o caderno de apoio de aprendizagem do quarto ano de língua portuguesa, eu trouxe uma adaptação que tem lá, né, eu trago ao leão a história, e aí é só o quê? Isso aí são tirinhas, né? Aí, aqui pode contar uma história, aqui lá a gente só falou, aí ele só ouviu, aqui ele está vivenciando, ele está vendo, né? E aqui pode criar outro final, e assim por diante. Produção escrita, né? Trabalhar com produção escrita, estamos aqui iniciando e entender que a escrita na escola, assim como nas práticas sociais para a escola, deve servir para objetivo. Não dá uma prática escrita solta, traz toda uma sequência. Deve se dirigir àquele público. Deve-se planejar a escrita, considerando o tema central e seus desdobramentos. Peça que os alunos imaginem as possíveis falas do ratinho e do leão, antecipar as leituras com diferentes versões de fábula, relembre os títulos das fábulas, isso é uma atividade constante com todos os gêneros. Qual é o seu desempenho intermediário? Uso adequado da página, aquisição da consciência fonológica, reconhecimento das palavras como uma unidade gráfica, olha o grafema e o fonema, leitura de palavras e pequenos textos, interpretações de informações explícitas e implícitas nos textos e compreensão desse texto. E como desenvolver a oralidade? Vamos entrevistar um adulto, vamos lá? Dica para os entrevistados. Como as crianças da classe ainda não leem com segurança, é importante que o entrevistado as ajude, tanto na leitura
das perguntas quanto da escrita da resposta. Depois de escrever, é preciso ler para elas, pois é fundamental que saibam o que vocês responderam. Quais fábulas você conhece? Qual é a sua preferida? Em qual ocasião você ouviu ou leu essa história? Né? Quem nunca ouviu uma historinha, uma fábula, tá? Os alunos têm que entrevistar mesmo, principalmente nesse momento de pandemia, né, um parente próximo, um amigo, farão isso fora da escola, como uma lição de casa. Para tanto, precisa de orientação detalhada, nada solto, né? Precisa ter esse momento de contar a história, da professora gravar um vídeo, né? Contando a história, e assim por diante. Agora, se fosse na escola, pesquisando junto aos funcionários da escola, qual a sua fábula preferida, predileta? Né? Ao final da pesquisa, tabular e escrever uma lista representativa do resultado, colocar essa lista no cartaz, né? Aí pode fazer o quê? Os gráficos, né? Para ver se teve alguma que repetiu. Uma outra situação é a compreensão e valorização da cultura escrita. Visitar a biblioteca, localizar livros de fábula, possibilitar ao aluno manusear livros diferentes, explorar o livro, compreender os livros, como a forma de manusear e quais são as informações contidas na capa, na contracapa. Reconhecer, apropriar-se do sistema escrito. Reconhecer e organizar sequencialmente o alfabeto. Circule os nomes dos animais que a professora ditar. Coloque em ordem alfabética o nome dos animais. Aqui é um ditado invertido. Você dá todas as palavras e ele vai circular aquilo que você ditar. Aí é o fonema com o grafema. Dominar as relações entre grafemas e fonemas. Encontre as palavras, pinte e copie no quadro abaixo, né? Formiga, né? Lebre, cigarra. Do jeitinho que eu expliquei na aula de ensinar a alfabetizar, a gente não trabalha nada disso associado. Olha aí o banco de palavras para aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem. Uso adequado da página, né? A fábula nos fez conhecer alguns animais. Na página abaixo, cite os animais, algumas de suas características. A gente ensinar a criança a escrever corretamente, usando a margem, usando a linha, né? Observando isso. Por quê? Isso a gente vê até nas provas de ensino superior, que às vezes a pessoa começa a escrever, não termina até o final. Quando a gente vai trabalhar lá a redação do Enem, a gente fala, a gente tem que utilizar tudo isso, né? A gente observa qual que é a imagem que o seu texto vai trazer, né? Um poema tem uma forma de escrita, uma carta em uma outra, e assim por diante. A aquisição da consciência fonológica, né? Aqui vem a história novamente, pedir aos alunos que descubram as palavras que rimam com atenção, com senhor, com assim, com majestade e com chão. Então, traz o texto e eles vão trazer, vão descobrir as rimas e escrever a palavra. E na leitura? Leitura de palavras e pequenos textos. Um trecho da fábula e reescreva na ordem correta. O ratinho roeu as cordas e soltou o leão. Os caçadores prenderam o leão numa rede. Os ratinhos brincavam perto do leão. O leão prendeu um ratinho com a pata. Quer dizer, o texto está todo desorganizado. Vamos organizar? Isso é o quê? Sequência de ideias. Porque futuramente a criança precisa ler um texto com início, meio e fim. Isso a gente leva essa dificuldade, se a gente não fizer esse tipo de trabalho, para a nossa vida. A gente escreve sem ter conexões. E o texto precisa ter coerência e coesão. Interpretações de informações implícitas e explícitas no texto. Volto com o texto novamente e trago. O leão foi apresentado por causa de quê? Da sua distração, da mata fechada, do desejo de vingança do gato, do seu desconhecimento do ambiente. Por que vocês acham? Essa informação está implícita ou explícita? O ensinamento dessa fábula é: o orgulho leva à morte, o melhor confiar desconfiando, quando a sorte muda, as forças dos mais fracos,
Aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. Isso eu já estou aí com os alunos maiores, né? Até o quarto e quinto ano. O trecho, quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo, comprova que os caçadores pretendiam caçar o leão, ajudar o rato, testar a armadilha ou caçar qualquer animal. São informações implícitas e explícitas do texto. Isso é muito importante para que você conheça, até a partir de uma imagem, a identificação do que aquilo, daquela imagem está querendo nos transmitir, nos mostrar, demonstrar qual a informação implícita e explícita. Aqui eu trago novamente, né? Trabalhando a mesma atividade, implicações do gênero como suporte, né? Para comemorar o fato de estarem vivos, o leão e o ratinho da fábula resolveram fazer um bolo e compartilhar com os amigos da floresta. Vamos escrever uma receita do bolo? Então, qual que é o bolo? Primeiro tem que ter um título, né? O bolo formigueiro. Qual que é o bolo? Quais são os ingredientes? Qual o modo de preparo? Olha um texto instrucional aqui, olha que legal. Produção da escrita. Produzir textos se preocupando com a paragrafação, segmentação, pontuação e coerência. Imagine onde, em qual espaço ou lugar aconteceu essa cena e descreva abaixo. Agora, descreva os sentimentos do leão e do ratinho como você os imagina. Isso é fazer com que a produção escrita, principalmente soltando a imaginação. Leia o bilhete que o leão enviou ao ratinho. Olha aqui, bilhete, outro gênero. Querido ratinho, chegarei em breve para organizar a festa que darei em sua homenagem. Gostaria de comprar um bonito presente. O que você deseja ganhar do seu mais novo amigo? O rei da selva. Aí vem a resposta que o aluno vai dar, como se fosse o ratinho. Responda as perguntas. O que você achou do ratinho ter ajudado o leão? Vamos trabalhar valores. Se você fosse o ratinho, você ajudaria o leão? Por quê? Planejamento da reescrita da fábula. Preparar a turma para reescrever o texto, né? Além de fazer uma bela reflexão. Para os alunos que ainda não são alfabetizados, o professor será o escriba, pois é necessário que o professor problematize as questões. Para os alfabetizados, eles poderão ser agrupados de forma que fique claro como cada um deles pode contribuir com a escrita. Revisão coletiva da fábula, né? É um momento privilegiado para que as crianças reflitam acerca da linguagem escrita e aprendam mais um comportamento de escritor. Um texto não nasce de uma só vez, ele é regado das reflexões em um dado tempo, daquele que o escreve, né? É uma revisão, e uma revisão não dá para resolver todos os problemas do texto, apenas uma não. Por isso, além de focar no aspecto de segmentação, que eu trabalhei isso com vocês, né? Na segmentação, no momento, no curso de alfabetizar, repetição de palavras, descrição confusa. O texto ele tem que ter toda uma coerência, né? Uma sistematização. Desempenho recomendado. Para aqui o prova de 2010 como? O que a gente precisa ter com os nossos alunos, gente? Ele precisa ter uma aquisição de consciência fonológica, eles têm que saber localizar informações implícitas e explícitas, ter coerência e coesão quando for processar um texto, avaliar o leitor em relação aos seus textos, em conhecer as implicações e o gênero do suporte para a compreensão de um texto, né? Aqui, né, eu já trabalhei essa parte aqui, e aqui eu venho a compreensão e valorização da cultura escrita, né? É de suma importância de possibilitar ao aluno viver novas experiências, expressar seus sentimentos, emoções e dar a oportunidade de uma reconstrução de uma escrita. A apropriação do sistema de escrita pela aquisição de consciência fonológica. Rato rima com, aí ele vai criar, né? Gato, o que mais? Ratinho rima com patinho, e aí vai. Leitura, localização de informações explícitas no texto. Novamente o texto, aqui já para o primeiro ano. Quem dormia debaixo de uma árvore, né? O que o leão fez com o ratinho? E aqui eu trago, né, uma outra forma, eu trouxe até o link da onde eu tirei aí essa atividade, que é uma atividade para trabalhar com o segundo, terceiro ano, já dá para trabalhar até quarto ano,
dependendo do grau de dificuldade daquela turma. Trago novamente aqui, né, o leão e o ratinho, e trazendo aqui uma atividade para o quarto, quinto ano, e assim, dependendo do nível da turma. Interpretação de informações implícitas em texto. Releia o texto e preencha o quadro abaixo. O animal, o leão. Olha, trabalhando aqui. Vamos, quais são as características do leão? E o ratinho, quais são as características do ratinho? Se você levar para ciências, como eles são? O que eles gostam de comer? Né? Onde eles vivem? Qual o seu habitat? Isso tudo você pode estar trabalhando. Circule às vezes se corresponde às características da fábula. Inicie sempre com era uma vez. São pequenas histórias. Os animais agem como se fossem pessoas. Tem características que são da fábula. E aqui você vai circular as letras que correspondem, letra A, letra B, chama as opções, né? Para o aluno já aprender, né? Era uma vez, não é um conto de fadas, o gênero textual conto de fadas que inicia com era uma vez. Então, a letra A não é. São pequenas histórias que predominam os animais como personagens? Ok. E assim por diante. Você já percebeu que uma fábula não é uma narrativa qualquer? Ela tem um jeito próprio de ser escrita. A seguir, você terá trechos de textos diversos. Procure localizar os que são de fábulas, marcando com o X. Olha aqui, aprendendo a preencher uma questão objetiva, né? Coerência e coesão no processamento de texto. Olha, eu levando, já estou aí caminhando para o quarto, quinto ano. Releia a fábula, enumere os fatos na ordem que aconteceu, depois copie na ordem certa. Coerência e coesão no processamento de texto. Transforme as frases em perguntas, substituindo as expressões de destaque pela palavra quem no início. Não se esqueça do ponto de interrogação. Aqui nós estamos trabalhando o ponto de exclamação, o ponto de afirmação, o ponto de interrogação. O ratinho estava distraído. O ratinho estava distraído? E também, olha, o ratinho viu-se livre. O ratinho viu-se livre? Quem o ratinho viu livre? Quem o leão? O leão estava pensando? O quê? Em quem o leão estava pensando? Então, tem toda uma formação. Transforma as frases exclamativas, não esqueça do ponto de exclamação. O ratinho era distraído. O ratinho era distraído. Aí pode até aumentar. O ratinho era tão distraído. Avaliação do leitor em relação aos textos. O que você achou do ratinho ter ajudado o leão? Se você fosse o leão, você ajudaria? Isso aqui dá para trabalhar, estou repetindo que dá para trabalhar com todos os gêneros, né? Aqui, as implicações do gênero de suporte, né? Construindo a compreensão dos gêneros, né? Então, aqui eu trago alguns ditados populares. As aparências enganam, né? O rato, o gato e o galo. Mais vale um peixe na mão do que os dois voando, que dois no mar? É assim que fala, né? Mais vale um peixe na mão, o pescador, o peixe. Então, aqui a gente vai trazer a linguagem popular aliada ao nosso gênero textual. Comparando versões de uma fábula, né? Eu trago o Esopo, La Fontaine, Monteiro Lobato, né? Ela foi contada por esses três autores diferentes. Por Esopo na Grécia Antiga, por La Fontaine já no século XVII e por Monteiro Lobato já no século XX. O Leão e o Rato com Esopo, o Leão e o Rato com La Fontaine, o Leão e o Ratinho com Monteiro Lobato. Agora, compare as fábulas dos três tipos, né? De acordo com os aspectos indicados do quadro abaixo e veja o que muda e o que permanece em cada um, né? A comparação. Produção escrita, boas ações. Por que você acha que o ratinho ajudou o leão? Se você fosse o ratinho, você ajudaria o leão? Por quê? Aqui eu trago, né? Produção escrita. A moral. Qual foi a moral dessa história? Eu trago alguns moral de história, que é uma característica da fábula, para que ele produza a própria fábula utilizando uma desses aspectos ali, A, B, C ou D. Qual moral que ele deseja? Desenhe e escreva o que poderia ter acontecido com o leão se o ratinho não tivesse roído as cordas.
Observe as cenas e crie um começo diferente para essa fábula. Observe as cenas e crie um final diferente para essa fábula. Fim. Aqui estão as referências que eu utilizei para produzir esse curso para vocês, que daqui a pouco, prontinho, da mesma forma, estará à disposição de vocês lá na nossa sala, no Classroom. Um beijo, um abraço, espero que tenham gostado. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Rosa, Sim. Boa noite. Boa noite. Muito bem, querido. Estava ouvindo você falar e me lembrando que teve uma época que eu fui trabalhar numa escola e lá tinha muitos livros que não tinham mais condição de serem usados, livros de histórias, de contos, cada historinha, que você mostrou. E ela ia descartar, eu pedi para me dar, porque eu peguei uma turma para alfabetizar, como os meus primeiros anos de trabalho. Aí eu peguei parte de início, outro meio, fim, e recortei e fiz esse cartaz que você estava explicando, que tudo tem que ter um contexto, o início, o meio e o fim. Então, às vezes, eu usava só 3 figuras de uma história completa para poder eles remontarem aquela história, e era um material muito usado, muito trabalhado, e surtia muito efeito. Que legal. É isso aí, Olá. O que a gente precisa ter é essa preocupação, né? A gente não pode trabalhar um texto por si só, porque vai trabalhar um texto apenas por trabalhar. Ele tem que ter uma sequência. A primeira coisa, o diagnóstico do aluno, né? Da sua turma. Vocês viram que antes de eu começar a trabalhar, eu trouxe uma turma, né? E só depois eu fui progredindo para todos os níveis de ensino, para todos os níveis, para todas as etapas dos anos iniciais. Claro que a gente também tem atividade ali que pode ser adequada à educação infantil. O importante, gente, é que a gente não dê nada solto. A criança aprende com sentido e com significado, tá? Então, eu preciso que tenha um motivo. Para que eu vou estar trabalhando isso, né? Então, por favor, nunca façam isso. Ah, a Joana pegou isso aqui, trabalhou com a turma dela, vai dar certo para mim? Não, talvez não dê. Adequa, né? Por exemplo, poderia estar trabalhando na educação infantil com a dramatização, conhecer, saber a entonação da voz, saber a organização de como você vai fazer, de como você vai se apresentar. Tem que ter toda uma organização, gente, para que o aluno realmente consiga compreender, né? Então, o objetivo dessa aula de hoje, ela é uma sequência do que nós trabalhamos na terça-feira, aprendendo a alfabetizar, ontem na matemática, que nós aprendemos aí as sequências que a gente pode articular na interdisciplinariedade, e agora chegamos nos gêneros textuais. Mais alguém gostaria de colocar? Eu estou lendo aqui, muito obrigada, todos aí, né, que estão colocando aí as inferências no chat. Muito obrigada a todos vocês. Alguém mais gostaria de falar? Ô, Rosa, os anos textuais aí, eu presenciei em sala de aula também, a professora trabalhando com os alunos, né, e eu estagiando, então, ajudei, né, ali. Eu vi que chama muita atenção das crianças, principalmente quando é receita, como as crianças ficam entusiasmadas, aí um quer trazer um bolo de chocolate, outro quer trazer um bolo de fubá, e ela surpreende a gente, porque elas querem ir ao além. É muito bom. E aí você pode estar trabalhando muita coisa. Outra coisa também que vocês podem agora, nesse momento de pandemia, quem está atuando na sala de aula aí, né, já está aí com o home office, é trabalhar a questão, né, de não tomar remédio. Os alunos, as crianças estão dentro de casa, né? Então, essa fábula aí dá para você trabalhar também acidentes domésticos, né? A casa do leão não é a floresta? Então, teve um acidente com o leão, ele foi preso ali, né? Mas o que pode acontecer com a gente em casa, com as nossas crianças, né? Então, pedir para não tomar remédio, para não pular janelas, ficar pendurado em janelas. Então, pessoal, é o que eu falei ontem e volto a afirmar com vocês.
A maior criatividade, a maior ferramenta tecnológica que existe é a capacidade de criação e é a disposição do professor. A partir do momento da disposição do professor, ele consegue, sim, fazer uma aula muito criativa, articular todas as disciplinas e fazer com que as coisas realmente tenham sentido e significado para os alunos. Criatividade, gente, e todos nós temos de sobra. Basta ter boa vontade que a gente consegue. Tá bom? Então, com essa receita de bolo, eu achei legal, porque a gente pode trabalhar com as crianças a matemática, né? Porque era... Alô. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, agradecer muito, muito mesmo, a participação de todos vocês e todos vocês, por mais nosso penúltimo dia de semana pedagógica. Amanhã nós vamos iniciar aí, nós vamos ter uma palestra, né, para fechar. Uma palestra bem interessante, bem engraçada, e a gente vai falar aí um pouco mais, voltar a retomar o que a gente falou aí durante toda essa semana. E eu quero aí parabenizar todos que se dispuseram a participar conosco. Tivemos mais de 200 pessoas novamente a estar conosco aqui, tá? E amanhã, novamente, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Gostaria muito de agradecer, pedir a Deus por vocês, pela família de vocês, maravilhosamente o que vocês têm aí participado, e eu também estou muito feliz pelas famílias que estão participando, né? Tem pais, tem maridos, tem crianças. Aí um abraço para todas as crianças aí que estão ouvindo. Oi, titia, um beijo. Oi, titia! Oi! Muito obrigada. A participação da família é tudo. Esse momento é muito importante. A senhora tá bem? Graças a Deus, meu amor, tô bem. Não pode sair por causa do corona. Não pode sair. E se sair, use máscara, tá certo? Eu uso máscara. Ah, muito bem. Um beijo a todos. Agradeço demais